Com quantos anos você veio pra América? 18. Eles tiraram meu visto, foi eles que tiraram meu visto, compraram a minha passagem, arrumaram a minha mala, conectaram com essa ex-cunhada dela aqui, o sobrinho, e me botaram no avião, literalmente, me levaram para o aeroporto e me mandaram para cá. Porque a família dessa minha ex-patroa, ela tinha muitos irmãos que tinham vindo para cá e tinham vencido a vida, mas eles não ficavam aqui, tinha só um irmão que ficou aqui. Então, todo mundo que eu conheci da família dela eram pessoas bem de vida, mas que tinham morado aqui. E daí tinha uma irmã na Alemanha e tudo, e eles me colocaram para estudar. Eu nunca deixei de estudar, fiquei fazendo o 2º grau lá e trabalhando para ela. Então eu tinha o contato com a família toda lá. Eu morava, eu era live-in. Então eu ficava, nossa, que bacana, né? Aí eu comecei eu tava para me formar no 2º grau, eu digo, nossa, mas eu quero fazer uma faculdade, eu não tenho dinheiro para faculdade. 99. E sua mãe, assim... A mãe morava no interior, cuidando das minhas irmãs mais novas que eu. E ela, então, no caso, te apoiou nessa questão de vir pra América, diz, vai lá, filha, voa. Eu já não morava com ela já há uns 4, 5 anos. E eu liguei pra ela, mãe, eu vou pros Estados Unidos. E ela disse, vai, tem que se virar, entendeu? Vai lá e voa. Vai e voa. Só que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. E eu cheguei aqui e eu não conseguia ligar pra ela, porque ela também não tinha telefone em casa. Eu ligava na escola, onde ela limpava a escola. Uau. E aí não dava certo, era 3 horas de diferença, numa confusão. E eu lembro que ela ligou pra essa minha ex-patroa, nossa, você mandou ela pra lá e não... E agora a gente não sabe nada dela, não sei o que. Daí eles conectaram, daí com o tempo eu escrevia cartas, era mais por carta, ligava de vez em quando, comprava aquele cartão de $5 que caía a ligação, perdia tudo. Não sei se você ouviu falar disso. Aqui, na verdade, eu nunca vi, que eu me lembre, orelhão no Brasil tinha muito. Aqui a gente comprava um cartão de $2, $5, eles davam meia hora para você. E se caísse a ligação, você perdia todo o crédito. Uau. Era horrível. A tecnologia. E vivia caindo a ligação. Ai, dava uma raiva. Ou seja, você chega com 18 anos em um novo país, sozinha, uma nova língua. Com R$6 na carteira. Meu Deus. Só que assim, você tinha casa pra ficar? Pra ficar, uma família tava me esperando aqui, me buscaram no aeroporto. Essa família que eu morava no Brasil fez toda a ponte, conexão com essa ex-cunhada dela, que é a minha comadre, minha melhor amiga aqui. Ela, Ângela, então eu já tinha conhecido a Ângela lá uma vez, ela foi pra lá passear, eu conheci. E o filho dela já tinha ficado 1 ano lá estudando, inclusive estudando na minha escola. Então eu fiquei amiga dele, entendeu? Então, a Ângela, ela tem uma companhia Ela tem alguma companhia? Ela tinha uma companhia de limpeza e o filho dela é o Junão, que tem a mecânica aqui, uma mecânica em Kensington. Que é o Júnior, que foi os dois que me ajudaram a chegar aqui, me receberam aqui. Que legal. Me receberam, me ensinaram a dirigir, que eu não sabia, me ensinaram, me levaram no banco, me ensinaram a trabalhar, me ensinaram tudo. Devo muito à família deles aqui. Ou seja, você chegou com esse suporte. Sim. Difícil porque é tudo muito novo. Nossa, eu chorava muito. Chorava? Chorava. Qual era a sensação quando porque, você chegou aqui? Porque eu cheguei bem no verão, então as ruas vazias. E aí eu acordava e via aquelas ruas vazias, onde é que eu tô, não conseguia falar, não conseguia, eu chorava bastante, mas eu tava ali, eu disse, eu não posso voltar. A minha outra eu tinha uma passagem para volta, quem tinha que comprar passagem para volta, acho que todo mundo faz isso, mas eu não posso voltar. Porque eu vou voltar, eu já não tenho meu trabalho lá e eu quero tentar isso. E essa minha patroa lá no Brasil, que é a minha segunda mãe, ela disse, Nice, vai. E você tem que experienciar isso. Se você não quiser, não gostar, você volta. Mas você precisa ir ver o que é lá, entendeu? Aí os familiares dela que já tinham morado aqui falaram, Nice, você nunca mais volta. Tá indo muito nova, você vai começar a tua vida lá. Então você não volta mais pra cá. E realmente. Realmente não voltei. Não voltei mesmo. Voltei agora, depois de 25 anos. Depois de 25 anos. Sim. Nisso, mas vamos lá. Tua trajetória, então, assim, marcada por desafios desde o início. Muito. Por iniciativa e coragem de, mesmo tão nova, sair de casa para ir trabalhar e vir para outro país. E você começa aqui, com certeza, o seu crescimento, aí vem língua, vem tudo. Como que esse início na América te conecta à vontade de vou ter meu próprio negócio?
Como que começa? Isso veio... Eu sempre tive minhas casas, eu trabalhei muito pouco de helper, eu sempre fui uma pessoa que vou atrás, porque essa mulher que me ajudou no Brasil, ela falou, chega lá e não fica trabalhando muito para os outros, não. Você pega tuas casas, já começa, aluga um lugar para ir morar com outras pessoas, eu arrumei uma amiga minha, já alugamos um basement, então dali eu já comecei a pegar umas casas, era mais fácil, eu botava anúncio no jornal, daí era mais fácil, eu pegava 1 ou 2 casas a fazer por dia, e eu trabalhava à noite no Tom Brasil, que era um restaurante brasileiro em Washington. Eu trabalhava no final de semana lá de bartender. Com 18 anos, foi loucura. Porque nem eu podia estar lá, mas eles me colocaram, né? Te colocaram lá, vai lá, trabalha. Trabalhava lá e sempre foi assim a vida. É aberto ainda hoje? Não, ele fechou uns 2, 3 anos depois. Okay. Mas na época era badalado, era o point da brasileirada, entendeu? Entendi. E eu sempre tive esse negócio de influencer, porque eu tinha que trabalhar à noite, eu ia nas lojas brasileiras, na loja brasileira, acho que era Buy Brasil, não era Buy Brasil, era uma outra loja brasileira que tinha, eu ia lá no sábado, todo mundo que ia lá, eu já dizia, vai hoje à noite no Tom Brasil, então eu lotava, eu sempre tive esse negócio de influencer, sempre, sempre o marketing, e chegava à noite, tava lá. E eu no bar. E o dono, Tom, meu Deus do céu. Era hispano, Tom, o dono. Então, ele não sabia da minha idade, mas ele também nunca perguntou. Quem me colocou lá foi o DJ. Não, mas eu falo assim, ele agradecendo que você tava levando todo mundo. Ele não, na verdade, ele não sabia, eu também não falava, mas eu sempre fui isso. O que vai fazer hoje à noite? Vai pra lá, vai que é bom, entendeu? Eu sempre fui dessas, sabe? A piscina tá gelada, pula que é bom, eu sempre fui dessas que faço bagunça, entendeu? Sempre a animadora, Sim, empolgada. Eu sempre tenho isso. Hoje em dia eu reconheço mais, antigamente eu não sabia que eu era assim. Hoje em dia eu vejo a minha trajetória e digo, nossa, como eu... Mas isso eu acho que eu falei com a Liliane, também alguém eu falei esses dias. Quem conquista, quem realiza, quem tem sucesso, precisa ter iniciativa. Sim. E essa questão da iniciativa, pegando um pouco o gancho do que você estava falando, você já chegou com essa informação e esse encorajamento. Sim, fui bem preparada. Vai, mas daqui a pouco começa a pegar suas casas, você descobriu o meio... Mas você foi correr atrás. Ela falou também, lá tem muita droga, mas eu confio em você. Eu sei que tu não vai se meter em droga, porque realmente a droga aqui é mais fácil, e por causa das pessoas estar sozinha, ter mais a tendência à depressão e solidão. Na minha época, era muito mais triste a solidão. As pessoas se matavam, às vezes, no Natal, porque estavam longe da família, sabe? Isso, imigrantes brasileiros. Imigrantes brasileiros aqui. Nós escutava isso das pessoas, pessoas que se matavam de saudade, porque não podiam voltar, entendeu? Então, hoje em dia é muito mais fácil ser imigrante aqui. Mas naquela época era muito triste. Por mais que seja difícil, a droga ela é muito mais fácil, mas eu confio em você. Você tem 18 anos, vai. Ela é uma mãe minha. Hoje em dia, ela teve aqui em 2017... Eu consegui mostrar para ela meus filhos, minha vida para ela, agradecer ela nos olhos dela e do marido dela, quão grata eu era por eles, e depois, 1 ano depois, ela se foi. A gente perdeu ela morreu. Mas eu consegui agradecer ela, agradecer o esposo dela em vida, mostrar a vida que eles mudaram a minha vida, né? Então, sempre sou grata a eles. Que legal, eu acho que não deve ter um sentimento melhor do que a gratidão para quem nos ajudou de alguma maneira. Sim. Então, esses conselhos, esse encorajamento que você recebeu te levou a chegar aqui já com a visão de vou crescer, vou ter minhas casas, vou romper e vou avançar. Ou seja, você... Essa questão do empreendedorismo na sua vida veio a partir desse encorajamento ou você já se imaginava como dona de um negócio? Não, nunca pensei em ter companhia de limpeza. Naquela época a gente não pensava, nós só queria ter um schedule de limpeza, né? E ter uma helper junto. E tem uma diferença nisso? Tem. Como que é? Me explica um pouco sobre isso. Com certeza tem. Uma coisa é você ter um schedule de limpeza e ter uma helper com você, ou você ir sozinha, trabalhar, que eu trabalhava sozinha. E outra coisa é você ter uma companhia, ter pessoas trabalhando para você, ter uma licença, ter seguro, ter tudo certinho, entendeu? É outra visão. Os clientes te veem de outro jeito. Tem clientes que gostam que a pessoa seja só uma cleaner e vai lá e limpa, mas tem vários que apreciam ter uma companhia de limpeza licenciada, toda certinha, uniformizada, toda treinada. A gente checa o background das meninas, entendeu? Então, é muito diferente isso aí. Mas eu também não tinha essa ambição
de abrir companhia. Tanto que a Lili eu acho que em 2006, 2007 eu já conheci ela da igreja e eu lembro quando ela abriu a companhia dela. E eu achava o máximo, mas eu nunca pensei que era para mim, entendeu? Eu tava tendo meus filhos, eu tive meu filho muito novo, eu tinha 21 anos, meu mais velho. Eu morei com o pai dele pouco tempo, fiquei single mom, comi o pão que o diabo amassou aqui. Depois também casei de novo, daí quis ter família e eu achei que, eu vou ter minhas casas, vou lá limpar e venho pra casa. A maioria do pessoal faz isso, né? Uhum. Vou ter minhas casas, tô vivendo bem e tá tudo bem. O que eu aprendi com o CBF é que só 5% da população que tem esse tino para ser líder, tem esse tino para ser empreendedor. 95% da população gosta de ser empregado, gosta de ir lá, tipo, na limpeza, limpar as casinhas deles, pegar o cheque e ir embora. Uhum. Entendeu? Então, não é uma coisa para todo mundo. E eu não achava que era para mim também, eu achava complicado. Então, começou depois esse negócio de empreender, foi que eu estava fazendo bolo. Eu sou muito conhecida aqui por Anice dos Bolos. Ah, é? Se tu falar Anice, todo mundo, aquela que fazia bolo. Fiquei bem famosa na comunidade brasileira por isso, sabe? Anice dos Bolos. Anice dos Bolos. Mas, ok, vamos aqui nesse ponto. Você não se via como empreendedora, Não. dona de um negócio em si, mas você foi se descobrindo. Sim, com certeza. Eu fazia bolo, então na hora de fazer a propaganda do bolo, eu fazia aquela propaganda. Na hora de fazer, tinha finais de semana que eu dizia, eu vou fazer bolo por pedaço, vou vender sexta-feira bolo por pedaço, eu fazia, vou estar vendendo bolo por pedaço na sexta, eu tinha que parar a campanha, porque era muita gente, era muita ordem. Então, daí eu limpava a casa durante o dia e fazia bolo à noite. Só que eu tive 4 filhos, um atrás do outro. O meu mais velho era de 6 anos de diferença, mas os outros eram 3 anos de diferença. Uhum. Então começou a ficar muito puxado para mim. E as casas que eu tinha só queria eu, e eu achava que elas só queriam eu. Quando falavam, abre uma companhia, eu dizia, não, vou perder minhas casas, entendeu? Então, não, vou ficar do jeito que eu tô. Só que chegou um ponto que eu disse, nossa, eu estava muito exausta. Aí eu fui na igreja, um dia eu lembro que eu fiz os bolos por pedaço. Uhum. E eu fui na igreja no sábado, eu tava com meu bebê no colo, tinha 2 aninhos. Chegou uma amiga minha e falou, Nice, o que era aqueles bolos? Eu digo, ai, Carla, tu nem sabe, eu tô exausta. Nossa, passei ontem o dia todo na cozinha, meus pés inchados, a cozinha tá suja, as crianças. Ela, Nice, abre uma companhia de limpeza. Já tinha escutado isso de outras pessoas, mas não tinha entrado, sabe, na minha cabeça. Eu, Carla, tá louca? Todo mundo tem companhia de limpeza, todo mundo tem schedule, eu jamais vou conseguir. Não tem room pra mim, entendeu? Eu disse nela, não, Nice, você tem 4 filhos, você cuida deles 90% sozinha, que o meu ex-marido sempre trabalha muito, ele tinha mecânica, então ele trabalhava sempre muito, não era presente, era eu pras crianças também. Ela, se você comanda 4 filhos, você pode muito bem ter uma companhia. Aí abriu a mente. Ali foi uma virada de chave. Virou a chave. Pra você ver como às vezes... Ela falou, o trabalho, casa, vai ter pra todo mundo. Tem trabalho pra todo mundo, Nice. Muda de vida. E ela já tinha companhia. Ela já tinha companhia dela de limpeza. Tem ainda Carla Machado. Carla Machado. Carla Machado. Um abraço, Carla Machado. Sim. Né? Eu sempre quando vejo ela, eu falo, Carla, obrigada. Eu sei ver o potencial das pessoas. Pra você ver. Mas eu já escutei de outras pessoas, mas não virava a chave, sabe? Outros falavam e eu não virava a chave. Eu acho que tem um momento certo, né, que dessa virada em si, mas o encorajamento ele é fundamental. Sim. Eu sempre falo que hoje no mundo nós precisamos de mais encorajadores do que desanimadores. Ter pessoas para te encorajar é fundamental para que você tenha uma virada de chave. E a pergunta é, somos encorajadores ou desanimadores? Isso serve para tudo na vida. É verdade. Eu sou do time encorajador. Eu também tenho um perfil muito parecido com o seu, de chega, anima, conversa, alegria. Eu sou assim. Eu sou aquele que se eu tô na festa, a festa vai ser a mais animada. Eu sou daquele... eles separam, agora eu aprendi com o CBF sobre o DISC, a personalidade da pessoa. A minha numeração é ID. Eu sou influencer com dominante, mas o dominante é menor. Então, eu sou influencer totalmente. Eu sou high I. Então, eu sempre vou te colocar pra cima. Vai que vai dar certo. E é tudo, eu vou. Vai dar certo. Sim, eu também talvez sou desse. Eu acho que você deve ser I também, pela personalidade. Sou muito encorajador, porque eu penso o seguinte, pra desanimar já tem muita gente. Sim. Já tem muita gente para chegar e dizer assim, e aí aproveito para perguntar, nessa jornada, tiveram uma ou outra pessoa que
não vai dar certo? Ou Com certeza. tiveram Vários. Próprio marido, né? Sempre falou que não dava certo, tudo. que não daria certo? Não daria certo. Tanto que eu peguei e saí dali naquele sábado, na próxima semana eu já procurei o contador para abrir a companhia. E eu abri a companhia e fui, uau, o que eu devo fazer agora para crescer? Deixa eu ver o que a Lili faz, que a Lili sempre foi. Eu digo, Aí eu descobri a Debbie Sardone. Fiquei seguindo a Debbie por um tempo, marquei um call com a Debbie, só que o CBF estava caro, eu não conseguia entrar. Então a Debbie falou, fica me seguindo, fica fazendo as coisas, e eu tava lá. A Debbie tava live, eu tava atrás dela sempre, sabe? Mas essa conexão foi através da Lili ou você descobriu Foi por porque eu conta própria? descobri que a Lili tava seguindo ela, que a Lili, daí eu disse, é isso que a Lili faz, ela tem a mentoria da Debbie. E eu perguntei pra ela, Lili, é sobre a Debbie? A Debbie, ela, sim, é Debbie, daí foi onde ela abriu. Por que ela não abria antes? Porque eu nunca perguntei, entendeu? Entendi. Aí eu disse, Lili, então é a Debbie Sardone que te ajuda e tudo. Daí ela, sim, é a Debbie Sardone, eu sigo ela, eu sempre tenho material dela. Antes mesmo da Debbie Sardone ter o CBF, eu já sigo ela, já trabalho com ela. Eu disse, então tá bom. Aí eu comecei a seguir, daí marquei esse call com ela, mas eu não pude entrar no CBF. Não tive apoio pra entrar e fiquei 4 anos só namorando a Debbie, né? Aonde ela tava lá, eu tava atrás, e eu comecei a desenvolver ali. Eu já comecei a botar as meninas para trabalhar. Entrei no Cleaning for Reason, que é muito lindo esse negócio, não sei se você já sabe. Não conheço, conta pra gente. É uma organização que a Debbie fundou de pessoas que têm câncer. A gente dá limpeza de graça para as pessoas que estão no tratamento em câncer. Então, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei, porque eu tive meu irmão que teve câncer, minha irmã, minha mãe, ano passado morreu com câncer, então eu me sensibilizo muito para as pessoas, assim, amigas aqui com câncer, eu sempre corri muito atrás disso, sempre fiz festas para arrecadar dinheiro para ajudar o pessoal aqui com câncer, então eu disse, quando eu vi aquilo ali, eu disse, nossa, eu quero participar. Mas também, não só para você ajudar as pessoas da comunidade, como isso aí você fica bem vista, a tua companhia fica vista pela comunidade, né? Tem vários clientes que chegam para mim e dizem, nossa, eu te escolhi a tua companhia porque você faz parte do Cleaning for Reason, que você ajuda as pessoas, você give back para a comunidade. E americano gosta muito disso, que a gente dê de volta, que a gente ajude os outros, sabe? Então, é gratificante chegar na casa deles e limpar e deixar eles felizes e conversar com eles e eles depois sempre agradecendo, é muito bom. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do projeto. Cleaning for Reason, Mas que legal, eu acho que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sim. A lei da semeadura, ela é bíblica. O apóstolo Paulo ali, ele fala que aquele que planta muito, colhe muito. E aquele que planta pouco, colhe pouco. Isso é para todas as áreas da vida. Eu tenho o hábito de dizer uma frase que é: não exija frutos daquilo que você não tem plantado. Muitas vezes nós queremos colher aquilo que não plantamos. E eu acho que projetos sociais desse porte, com essa intenção de servir, de ajudar, sempre vai retornar. Não foi nem por interesse. Algumas pessoas talvez join o Cleaning for Reason porque daí você faz um marketing meio por trás, né? Eu sou dona de uma limpeza de companhia, entendeu? A gente ajuda pessoas com câncer. Então, por trás disso, você pega cliente. Não, beleza. Então, pode até ter esse lado em si, que eu acho que não tem um problema. Mas só em fazer já é uma iniciativa de coração. Com certeza. Porque você vai ajudar. Isso daí vamos dizer assim, é uma consequência de virem clientes e você acabar usando isso, apresentando o projeto, o trabalho. Sim. Então, maravilhoso. Eu esqueci, com certeza a Lili deve ter comentado, mas qual é a tradução da sigla CBF? Cleaning Business Fundamentals. Ok. Ela é a mentoria da Debbie Sardone, ela ensina pessoas a crescer o business, Tem pessoas que às vezes entram ali sem ter o business de limpeza. Eles entram já para começar o business de limpeza. Ou eles já vêm com o business já estruturado. Então, ela vem e arruma o business. Ela te ensina o beabá todinho de como fazer, de como implementar as coisas e tudo. Tem alguns princípios que tu aprendeu com ela... porque vocês tiveram um evento recentemente. Sim, foi esse final de semana? Foi um sucesso o evento. Conta pra gente como foi isso. A Lili divulgou aqui também, né? Sim, foi eu e a Lili tivemos essa iniciativa. Nós duas fomos as hosts do evento aqui e
foi bem difícil para nós duas. Foi desafiador, porque no começo eles não deram crédito para nós. Nós falamos que queria fazer, a colaboradora da Debbie falou, sim, você pode, mas não deu crédito, não botou muita fé. Ela disse, nós vamos até fazer um pre-enroll aqui dos links, mas para ser pre-enroll, qualquer coisa a gente cancela, entendeu? Daí eu, Lili, vamos mostrar que a gente consegue, né? Porque eu adoro desafio. Fizemos bastante propaganda. Esse meu lado de influencer, a Lili saiu do casulo também, porque ela é mais um pouco shy nesse aspecto. Ela é super boa no que ela faz, mas ela se expor é um pouquinho mais para ela mais complicado, né? Então a gente se expôs bastante, tivemos que abrir muito a nossa vida. Mas foi um sucesso. A gente acabou tendo a waiting list no final. Uau. Então foi muito bom. Hoje mesmo eu falei com eles falaram que estava uma energia muito positiva, muito boa. As pessoas que estavam lá, foi assim, 70% a 80% de brasileiros lá. As pessoas super educadas. Quantas pessoas no total? Tinha 110 pessoas dentro do salão. Incrível. Enchemos o salão. Que incrível. Ou seja, romperam com desafio. Com desafio. Foram lá e realizaram. E a própria Debbie, de manhã cedo, ela já chegou lá fazendo um live. Daí ela veio, vem cá, você e a Liliane no vídeo. Eu tenho um vídeo sobre isso. Ela falou assim, eu disse, ai Debbie, a gente fez isso pra você. Ela, nossa, nós estávamos worried, nós estávamos bem preocupados, mas vocês fizeram maravilhosamente, gente. Vocês foram fabulosos, entendeu? Então, eles estavam todos preocupados. Acho que é algo novo, nunca tinham vindo pra cá, né? A Debbie teve aqui, ela fez um retreat aqui, bem na época do Covid, mas não para fazer um evento, não de ter, assim, nós como evento. E esse evento foi muito legal, porque, assim, mais os membros que fizeram. Foi eu e a Lili, a coach Juliana, que é a nossa coach brasileira, que tá dentro do CBF. O DJ... Que é daqui da comunidade? Não, ela mora em Massachusetts. Entendi. Bem legal, ela também tem muita história de superação, ela é a coach dos brasileiros dentro do CBF. O DJ, ele mora aqui, então ele também é membro do CBF. Os vendors foram membros do CBF, a única que não era a Caroline. Então foi assim, todo mundo se envolveu. E assim, os membros que estão mais tempo no CBF que se envolveu para esse evento, foi bem legal. Por sinal, citando a Caroline e a Caroline Knight, né? Quero agradecer pelas conexões que você tem feito, né? A Anice, por exemplo, está aqui através de uma indicação da Caroline. Com certeza. Por causa do evento também, que ela nos procurou, que ela viu que nós ia ter evento. E ela, nossa, vocês têm que fazer um podcast, vocês têm que ir. Até ela indicou para nós vir junto, você que decidiu separar eu e a Lili, né? Então, porque eu acho que seria melhor vocês apresentarem as histórias de vocês individualmente. É legal, interessante. Porque essa ideia também, como eu estava te contando um pouco antes da gente iniciar o episódio, a ideia é com as histórias que vocês contam inspirar outras pessoas. Sim. Porque tem pessoas que às vezes vão ouvir uma frase, um encorajamento seu aqui no podcast e vai dizer assim, poxa, eu acredito que também eu posso escalar o meu negócio. E aí uma pergunta, você tinha algumas casas e como que você escalou? Como que tá hoje? Você tem quantas pessoas trabalhando? Fica à vontade para falar desde o office ou não? Como que tá hoje? Você saiu de algumas casas, o que você realizou hoje em si? Eu tô com 7 cleaners full time e o que o CBF ensina a gente é fazer solos cleaners, elas trabalham sozinhas. Então, a gente tem uma técnica de, se a casa é muito grande, a gente manda 2 pessoas fazer. A gente, uma técnica de como o CBF ensina a gente de como lidar. Dá super certo. As meninas têm um salário super bom, ela tem o tempo delas, que elas vão lá, fazem o trabalho delas e vão para casa, não precisa pegar help em casa, não precisa, entendeu? Ficar fazendo 4 casas, pegando o trânsito. Então, é bem bacana esse jeito. Eu tenho 7 pessoas no field, já estou contratando a 8ª, e eu tenho 2 pessoas no office, elas são virtual assistant, o meu office é virtual, né? Eu tenho meu office em casa, mas elas estão no Brasil, elas trabalham para mim do Brasil. Essas assistente virtual. Que legal. E tem o cara do marketing também, que ele cuida do meu website, tá cuidando do Google também, então... Ou seja, já não é mais a Anice sozinha em campo, se virando para tentar fazer acontecer. De poucas casas que você tinha, você sozinha, para onde você chegou hoje, o que você acredita que foi o diferencial? Eu entendi que a mentoria fez uma diferença nisso, mas quais lições você, poxa, Robson, eu aprendi isso daqui porque aprendi e apliquei, eu consegui escalar e estou escalando e crescendo o meu negócio. O que você poderia falar? Eu acho que é a força de vontade.
Porque quando eu entrei no CBF, o primeiro ano do CBF eu não tive muito resultado. Porque eles ensinam o que tem que fazer, mas você tem que implementar e você tem que investir. Não é simplesmente comprar o curso, não é simplesmente participar do curso. É essencial você participar do curso, mas você tem que investir também. Então, o marketing é muito caro. E eu não tinha na época dinheiro, eu recém tinha me divorciado, então eu disse, eu quero Debbie Sardone, eu quero o CBF, então eu entrei assim com a cara e a coragem. E aí eu não tinha como me desenvolver mais, eu via a Lili, eu via a coach Juliana, que nós estávamos sempre no começo, elas implementavam mais e elas cresceram mais rápido. Eu não cresci primeiro ano quase nada, eu implementei as coisas certas, que era o solo cleaner, os contratos com as clientes, o jeito de como mudar. Eu mudei a cara da minha companhia, mas eu não conseguia crescer muito porque eu não tinha investimento para fazer. E aí, quando eu comecei, virou um mindset, que eu já estava querendo sair do CBF ano passado, eu disse, eu não tenho dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho do CBF, eu vou pagar minhas contas. Aí eu fui num evento, um tour que a gente fez no office da coach Juliana, lá em Massachusetts, e eu vi todo mundo ali que tinha começado comigo e estava tendo sucesso. Aí eles falaram, Nice, não desiste. Daí dali eu disse, não vou desistir, eu vou pegar dinheiro não sei de onde e eu vou começar a investir mais. Daí foi onde eu dei um boom na companhia, sabe? É um investimento, não é simplesmente você entrar para o curso. O curso é igual uma academia, não adianta você pagar a academia e não fazer nada, né? Então, no primeiro ano eu também não fazia muita coisa. Eu estudava, estava ali, mas eu não tinha muito ânimo, porque eu não tinha como implementar, não tinha dinheiro para fazer nada. Era uma loucura, eu estava indo ainda fazer umas casas e não era para fazer. Quando eu estava dentro das casas, eu tinha que atender telefone e eu não conseguia. Então, estava assim, uma mess. O primeiro ano realmente não é fácil. Mas eu me mantive bem, ainda bem que eu fiz isso, porque depois que minha mindset assim, mudou e eu disse, não, é agora ou nunca, aí eu dei um salto bem grande, assim, eu acabei entrando até pro Pros, que é o terceiro ano do curso, eu estava 2 anos e meio, mas você tem que se qualificar para entrar para ele. Então, eu acabei me qualificando, tô bem, agora tô indo bem, mas eu tive que realmente fazer investimento que eles ensinam a fazer, não é simplesmente só fazer o curso, tem que ter investimento no curso também. Ou seja, força de vontade foi um pilar. Sim, com não certeza. desistir Outro. E acreditar. Pelo que eu entendi aí, envolveu também um investimento. Tem que ter investimento. E isso é mais CBF é um investimento, né? A mentoria em si. Mentoria é um baita do investimento. As pessoas às vezes falam, nossa, é o preço de... a prestação é o preço de um carro, a prestação de um carro. E realmente é. Se você pensar, é. Só que assim, como a Debbie falou, eu falei isso lá no evento. A Debbie falou, mas um carro desvaloriza todo ano, né? E a mentoria, não, você vai crescer. E o que acontece? Quando eu entrei no CBF, o meu carro era um carro comprado de leilão, que o meu ex-marido tinha comprado, ele arrumou o carro, tava bonito por fora, mas ele não tinha airbag, ele tava com um problema no motor fazendo barulho, eu não tinha um carro bom, não era um carro seguro para mim andar com as crianças. Se eu tivesse um acidente naquele carro, ia ser horrível. O airbag não tava funcionando. Então, o que aconteceu? Eu entrei no CBF mesmo assim, mas logo depois eu comprei meu carro. Então, eu consegui pagar o CBF e pagar o meu carro. Hoje em dia, eu pago um carro pro meu filho, entendeu? Então, a CBF me ajudou a expandir tudo isso. Que antes eu não tinha o CBF, mas eu também não tinha nada, né? Ou seja... Então, é um investimento. O investimento, ele vai trazer o resultado. Com certeza. Você tem que investir, tem que saber que é um investimento, mas por si só, esse investimento vai dar retorno. Por si só, a tua companhia vai dar retorno para pagar esse investimento. Você nem vai sentir que está pagando o CBF, entendeu? E entre aspas, é um investimento em conhecimento. Conhecimento total. E o network é maravilhoso também, né? Você tem um network, assim, dos Estados Unidos inteiro, com americanos, com toda a população. Não é só brasileiros que estão lá. Agora que o brasileiro está dominando ali. Mas antes era só americano. Quando eu entrei, era 10 pessoas de brasileiro, o resto tudo americano. Tem muitas companhias americanas trabalhando com limpeza? Bastante. E tem pessoas que são formados em outra profissão, que tem graduação em tudo, eles largam o diploma deles para abrir companhia de limpeza. Por quê? Companhia de limpeza é muito bom, é um dinheiro que vem rápido. E você pode ser absent owner, que é isso que a Debbie Sardone ensina. Você tem que ser absent. Entendeu? Ela não quer, você não pode se envolver no teu negócio, você tem que crescer a ponto de você ganhar o dinheiro e você não estar envolvido no negócio. Absent owner é ausente, um dono ausente, entendeu? Eu, por exemplo, fui pro Brasil, fiquei lá,
pouca coisa que eu fiz mais porque eu tô na parte do payroll, do marketing, isso aí que eu tô cuidando da minha companhia agora, mas eu não cuido mais das meninas, eu não cuido mais de cliente, eu não atendo mais o telefone, entendeu? Então, eu já tô no caminho pro Absent Owner, né? Mas eu ainda não tô nesse... Mas tá no processo. Tô no processo, entendeu? Já são passos, né? Eu acho que tudo na vida, Sim. Isso envolve vida espiritual. Em todos os sentidos, eu acredito que tudo é processual. Sim. Tudo que acontece de uma vez tem uma tendência a cair de uma vez. Não tem como, né? Você não cresce rápido assim. E o CBF ensina isso, que você não... É impossível. Os números não mentem. A Debbie fala, números não mentem, entendeu? Então, é incrível. Eu falo, se eu não fosse pastor e tivesse uma vocação para essa área em si, que eu falo que é autossacrificial, né? Eu falei no último podcast que ser pastor hoje vai além só da vida espiritual. É por isso que ser pastor abrange muitas áreas hoje. Eu vou falar de empreendedorismo, marketing. O assunto que você trouxer é um assunto que eu estou buscando em conhecimento. Bem legal. E alguns empreendedores da igreja, outros que me conhecem, bem-sucedidos, falam assim, pastor, cara, se tu pegasse o conhecimento que tu compartilha com a gente e que a gente enriquece e prospera e tu aplicasse para tua própria empresa, o teu próprio negócio, rapaz, tu tava num nível absurdo. Aí eles falam assim, por que você não faz isso? Eu falo assim, por amor de Jesus. Que tá cuidando dos outros, né? O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 7, se não me engano, ele fala assim, ó, pela minha palavra, muitos enriqueceram. Porque muitas vezes são conselhos, orientações, direções que você muda a mente. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu não fosse pastor e não tivesse totalmente dedicado a isso, eu acho que o primeiro business que eu começaria seria com limpeza de casa. Ainda mais agora com o que a gente tem. Antigamente, nós não tínhamos esse conhecimento que a gente tem agora. Que não é feio você ter uma companhia de limpeza. Que antes era feio você falar que era house cleaning. Não, eu tenho uma companhia de limpeza. Que me dá muito dinheiro. Me dá muito dinheiro. Eu participo do Chambers, que é um negócio que tem para empresários, que é em Frederick, porque eu tô morando em Urbana. Então, quando vai nas reuniões, eles perguntam, que companhia que tu tem? Eu, de limpeza. Entendeu? Então, a Debbie Sardone tirou essa coisa de que é feio ter companhia de limpeza, entendeu? Ela fala, as pessoas não sabem o que é. O que tu tá Fala pagando. um pouco mais sobre isso, assim, porque eu acho que ainda existe muito isso na mentalidade do brasileiro em si. Principalmente brasileiro, que o problema é que eu fico falando do CBF para as pessoas e tem pessoas ainda dizendo, eu não quero ter uma companhia de limpeza. Cara, você não sabe que tem gente que é formado e que tá tendo companhia de limpeza. Eles largam o diploma deles para ter companhia de limpeza, para ter mais tempo, porque daí tem tempo para família, tem tempo para tudo. Eu, principalmente, eu levo meus filhos, sou mãe solteira, eu levo meus filhos para a escola, eu busco na escola, eu passo tempo com eles, eu faço homework. Antes eu não podia fazer nada disso. Eu fazia 2 casas, chegava em casa estressada, meu ex-marido dizia que eu ficava um monstro, daí eu tinha que ir para a cozinha fazer bolo ainda e ainda cuidar daquelas crianças, entendeu? Botar na cama e fazer tudo aquele papel. Hoje em dia eu não faço mais bolo. Não faço mais bolo. Todo mundo pede, eu não faço. Não tem, não precisa. Graças a Deus. E ainda tenho meu tempo com meus filhos, entendeu? Então, e crescendo minha companhia. Então, é isso que o CBF ensina. E não é feio você ter companhia de limpeza. É bonito, é legal. Você é empresária, entendeu? Então, é outro patamar. Mas tem gente que não pensa assim, né? Ou seja, o encorajamento é valorizem aquilo que vocês fazem. Eu acho que se nós não entendemos o nosso valor, existe uma diferença entre preço e valor. Preço é negociável. É isso. Agora, o que tem valor é inegociável. Não. O que tem valor é a família, é a tua vida, é você poder viajar sem estar se preocupando, é você ficar doente e poder se cuidar. Porque hoje em dia, se eu fico doente, não, eu posso ter meu tempo de me cuidar, entendeu? Assim, pego uma virose, pego alguma coisa, amanhã... Antes era assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar, eu tô contando com aquele dinheiro daquela casa. Hoje em dia, não, graças a Deus, entendeu? E eu posso dar isso para minhas meninas também. Elas também têm
se negócio que elas estão doentes, eu dou um suporte para elas. Se a cliente cancela em cima do horário, eu pego e pago elas, eu cobro da cliente igual, porque eu tenho um processo, eu tenho um guidelines, eu faço as clientes ler e assinar sobre isso, sabe? Sobre a pólice de cancelamento e tudo. Então, as minhas meninas que trabalham para mim, elas têm eu no back delas. Se elas se machucarem dentro de uma casa, eu tenho Workers' Compensation que vai pagar por elas estarem paradas, vai pagar por elas fazendo tratamento. Então, é muito bacana você ter toda essa estrutura, né? Então, e meus filhos ficam doentes, eu consigo cuidar deles sem ter que ligar para o cliente. Eu não posso ir hoje, meu filho está doente, entendeu? Então, é muito legal essa liberdade que a gente tem. Que legal. E demonstrando que é possível. Sim. É possível viver na América, prosperar e, ao mesmo tempo, ter tempo. Ter tempo. E dentro dessa questão do valor, isso daí com certeza tem valor e não tem preço, tudo isso que você falou. Mas até o seu trabalho, até a sua empresa, dentro desse assunto valorização, do tipo de trabalho, do que a pessoa faz. Porque às vezes o que pode acontecer? Às vezes a pessoa tem dificuldade até de valorizar o trabalho e precificar corretamente. É o maior problema que tem. Porque não valoriza, defasa o mercado. Demais. E olha que eu nem tô dentro, assim, eu tô falando só Você tá sabendo bem. Você tá por dentro. Mas porque a raiz do problema é a falta de valor. Sim. Por não valorizar aquilo que eu faço, por não entender o valor daquilo que eu faço, eu desprezo. Tudo que eu não valorizo, eu desprezo. Né? Consequentemente, aleatório, vou chutar um valor. Às vezes a casa tem um valor, se você entender o valor, aquele trabalho vai ser 200, 300, 400 dólares. Valorizando. Mas quando a cliente fala assim, eu acho que eu não vou pagar tudo isso, porque você não se valoriza, você negocia. Quanto que você pode pagar? Eu não faço essa pergunta. Eu dou alguns descontos. Dá uma dica sobre isso. Eu dou descontos. Eu sou muito boa nisso. Eu já treinei também a minha menina que faz os sales, a minha VA, Virtual Assistant, que ela faz os sales. Então, ela é muito boa no sales também. Então, eu treinei ela para isso. Eu digo, olha, se a cliente chorar, você fala, não, mas se a senhora ficar recurring, que é o que mais a gente quer, que a cliente fique com a gente. Se ficar recurring, eu tenho um cupom aqui para a senhora. 50 dólares na primeira limpeza, 25 na segunda e na quarta limpeza. Mas a senhora tem que ficar com a gente no mínimo 3 meses. E assina contrato e tudo. Aí sim, a gente não fala que é contrato, a gente fala guidelines, porque quando fala a palavra contrato, ninguém é obrigado a nada, né? Mas eles têm que ter respeito pelo nosso guidelines, pelo nosso terms and conditions. Daí eles, antes de eu colocar no schedule qualquer casa, eles têm que pagar o nosso depósito que a gente cobra. E aí, quando a gente manda o depósito, a gente trabalha com o CRM, manda o depósito, a pessoa já paga com o cartão e aquele cartão fica storage no meu sistema. Eu não tenho acesso àquele número, mas eu posso clicar lá e cobrar o cartão dele, entendeu? Entendi. E aí, a gente manda também o guidelines para eles, que é o Terms and Conditions, eles têm que ler e assinar. Depois que eles assinam e pagam esse depósito, que a gente vai colocar eles no sistema. Que vamos marcar a hora deles. Aí, eles falam a hora que eles querem tudo, mas a gente só considera a venda fechada depois que eles fazem isso. Então, a gente se impõe também com eles. E aí, se eles choram, é muito caro, daí a gente vem aonde entra os sales, que é muito legal. Eu adoro a parte dos sales. Eu sou apaixonada pelo sales. Né? O que seria o sales? Sales é vendas. Eu gosto muito de vendas. Eu acho que eu sou uma vendedora nata. Você gosta de negociar? Eu gosto. Vejo isso desde a parte de quando eu fazia bolo, entendeu? Eu vejo, uau! Tem que ter uma habilidade, um jeito. Sim, daí eu ensino ela, eles geralmente, então tá bom, então eu vou querer, ou então tá bom, não vou querer nada, mas aí aceito o nosso preço, eu não desvalorizo. Então tá, a senhora só quer one time cleaning, só quer uma limpeza, então esse é o preço. E deu. Mas quero desconto. Mas vai ter desconto, mas se conseguir ficar com a gente mais, entendeu? E assumir que vai ficar com nós e tudo. E já aconteceu também de cliente dizer que vai ficar com nós, ter umas 2 limpezas e depois cancelar. Olha, na sua primeira limpeza, a senhora teve desconto. Mas o mínimo era para a senhora ficar 3 meses com nós. Não ficou, nós vamos cobrar seu cartão agora. Então tá bom, pode cobrar. Ou não, vou continuar os 3 meses, entendeu? Mas vocês impõem um limite. Sim, tem. Quais dicas, ou qual dica você daria para quem tem dificuldade em impor limite nesse sentido? Você tem que saber o teu valor e você tem que se impor mesmo. Então, eu acho que eu tinha problema de me impor antes, mas depois que eu aprendi tudo, o que o CBF ensina, eu aprendi a me valorizar.
Você tem que se valorizar. Tem uma coisa que tem muito coach brasileiro agora fazendo coaching, né? Sobre limpeza. E aí, eles falam que é prostituição. Você se prostitui, você dá o preço muito barato. Então, você tem que se valorizar. Não pode só pensar, eu vou lá, eu vou limpar sozinha, aquele dinheiro é só meu. Tem que pensar que mais tarde você pode botar uma pessoa para limpar a casa para você. Então, para você pagar um fair, alguma coisa assim, um preço justo para as meninas, você tem que cobrar bem. Eu falo que eu pago bem as minhas meninas, mas não é porque eu tiro do meu... A gente aprende no CBF a dividir a porcentagem de quanto que tu tem que gastar com as meninas, quanto que tem que gastar pelo overhead, que é o que tem que gastar com uma companhia, e quanto que é o profit do owner. Porque o dono tem que ter o salário dele, entendeu? Então, a gente aprende a dividir isso, mas por quê? Cobrando bem dos clientes. A gente não vai tirar da menina que trabalha para nós, a gente não vai desvalorizar ela, a gente vai pagar bem elas, mas porque você tem um preço justo cobrando do cliente. Então, não é... Então, se essas meninas que cobram tão barato, elas pegam e depois elas não podem botar uma help, ou elas vão ter que pagar muito alto uma porcentagem, entendeu? Então, elas acabam desvalorizando o trabalho delas, né? Elas têm que se impor mais no valor, eu acho. Entendi. Quem tem dificuldade, no caso, tem que impor e se valorizar. Tem que... E uma outra dica, assim, né? A gente está caminhando para o fim, mas assim, para quem está nos assistindo, está ouvindo esse podcast, vai ver lá a chamada, quer começar um business nessa área de limpeza de casas, quais conselhos você daria para quem quer começar? Quais conselhos você daria para essa pessoa? Com certeza procurar uma mentoria certa. O CBF é o número 1 nos Estados Unidos inteiro. Ele é o número 1. Vários coaches estão saindo do CBF para ser coach, entendeu? Então a Debbie Eles têm um programa de formação nesse sentido? De informação como? De formação, um programa de formação de coaches nessa área? Não, na verdade não, mas muita pessoa entra ali, aprende e sai querendo ser coach. Não, eles não formam coach, eles formam o coach deles, certificado, né? Mas muita gente entra ali e diz, já sei o suficiente, agora eu vou ser coach. Entendi. Entendeu? É igual você ser helper, daqui a pouco eu vou pegar minhas casas, eu vou começar meu schedule, daqui a pouco eu vou começar minha companhia. Então, vai it's crescendo. ok. A Debbie não se importa, tanto que, mas ela não permite que fique dentro da mentoria. Ela tira, se ela vê que a pessoa partiu para uma mentoria, ela tira a pessoa, entendeu? Que ela diz que estão andando no mesmo caminho, não pode, ela não pode ter a pessoa lá dentro, né? Então, mas a primeira coisa é procurar uma mentoria certa. Tem muita mentoria errada aí, muita gente que pega dinheiro, as pessoas não estão tendo sucesso, não adianta, tem que procurar o que está tendo sucesso. E a gente tem bastante, assim, prova de que o sistema adianta, que o sistema da Debbie Sardone do CBF adianta. Então, tem bastante, a gente prova muito sobre isso, né? Então, os resultados. Os resultados. E as pessoas, eu acho que para começar, nem que queira começar agora. Você falou, talvez eu comece uma companhia de limpeza, se eu não fosse pastor, começa já com uma mentoria, tu vai começar certo. Porque quando você crescer, você vai ter um schedule grande e depois começar, tu vai ter que arrumar a casa toda, entendeu? Não é errado. A Debbie também ensina isso. Eu comecei, eu já tinha minhas casas, Liliane, todo mundo, mas... Quando você começa do zero, melhor ainda, você já tem a mentoria, tu começa tudo certinho. Né? Porque é como construir do zero é muito mais fácil do que reformar algo que já está bem deteriorado. Sim. Eu que já trabalhei na construção também, você chegar para pintar uma casa que está ali zero, é nova, é uma coisa. Vamos pintar uma casa e reformar para deixar como se fosse novo. É uma lenha. Coisa. É outra coisa. Mas, dentro desse ponto aí, alguém que já tem um público que nos assiste, até da nossa igreja mesmo, que já tem schedule, mas consegue ter uma helper, no máximo, e sempre, tipo, tá pensando... Teria como você falar, tipo, algumas dicas nesse sentido para essa pessoa sair de uma helper, ou às vezes tá sozinha, e começar a escalar, poxa, ter 2, 3, 4, a tal ponto... de sair. Sim, com certeza, né? Dentro do CBF a gente tem o plano do Map Free, 90 Days Map Free, 90 dias Map Free, para você sair do schedule, para você sair do field, que eles falam da limpeza, sair do field. Então ali você tem um curso disso, né? E uma outra dica que eu quero dar, não adianta você entrar no CBF por emoção dos outros, você tem que ter inglês. Você não vai ser successful aqui na América se não tem inglês. Porque a gente tem a coach brasileira que ela trabalha os módulos, ela dá aula em português para você. Tudo que a Debbie fala, ela fala em português na aula contigo. Mas, quando sai dali, é difícil para a pessoa implementar
as coisas, implementar. Uma cliente às vezes quer falar, entendeu? Você quer falar com a cliente, está tendo algum problema, como que você vai falar com ela? Então, já teve pessoas que entrou no CBF sem inglês, não teve sucesso, entendeu? E hoje em dia a Deb ela quer brasileiros, ela quer pessoal lá, mas tem que ter uma base do inglês, pelo menos. A gente tem a Juliana, que fala português, que vai estudar em português, mas você tem que ter uma base para você pegar tudo o que eles ensinam. Para você ler um contrato, para você implementar um contrato, implementar o guidelines, fazer contrato com as meninas, tudo em inglês. Uhum. Então, a pessoa, para ser sucesso, ter uma companhia de sucesso, que é o de 1 milhão, chegar a 1 milhão no mínimo, que é o que a Deb ensina, eu acho que tem que ter inglês. Eu bato na tecla. Às vezes tem gente, não, se você mora na América, você tem que ter Fala inglês. um pouco mais sobre isso, porque assim, ó, eu ia até perguntar pra Lili no dia sobre a pergunta era essa. O quão importante o inglês é para ser bem sucedido? 100%. Você mora na América, você conversa com teus clientes na América, entendeu? Em inglês, você tem que ter. Só o tradutor ali não vai dar jeito. É feio, não é profissional e não é legal. Você não vai crescer porque tu não vai conseguir implementar tudo que tem que implementar. Como é que tu vai chegar no cliente e dizer assim, olha, minha policy de cancelamento é assim, assim, assim. Porque às vezes a minha VA não consegue resolver, eu tenho que pegar o telefone e resolver. Uhum. Como que tu vai fazer? Entendeu? Então você tem que ter um mínimo de inglês, pelo menos. Não digo sair falando blá, e eu também não sou expert em inglês, que meu inglês é de rua, eu nunca fui na escola. Mas você tem que saber o que você está falando. Você está na América, você tem que saber inglês. Não, você não vai ter sucesso. Você pode ser, mas vai ser mais difícil, entendeu? Mais difícil, vai gastar mais dinheiro e tudo. Então, eu acho muito importante isso. O seu processo em si, mesmo que a expressão que você usou, né? Inglês de rua. Qual foi o processo que você usou para aprimorar o seu inglês, já que você não foi para a escola? Quais dicas você poderia dar? Tem alguém do Brasil que tá vindo para cá pensando assim, poxa, ok, quero começar bem, como eu aprendo inglês? No meu caso foi pegando os trabalhos, trabalhando sozinha, metendo a cara sozinha, aprendi sozinha. Eu já entrava na escola para aprender inglês, mas eu não tinha tempo de estudar, porque eu tinha que me sustentar, eu tinha que trabalhar. Às vezes eu fazia loja de manhã, limpando loja, durante o dia eu limpava a casa e à noite eu ia limpar uma academia, entendeu? No meu começo. Então eu não tinha tempo de estudar inglês, então foi de rua. Mas aonde me ajudou mais foi os filhos, né? Que daí eles falam inglês em casa. Me ensina aí. Não é nem me ensinar, porque daí eles vêm falando inglês, automaticamente eu já respondia em inglês para eles. Aí eu levava no médico, já era tudo inglês. Eu sempre fui aquela mãe que não queria ir no médico porque falava espanhol ou no médico brasileiro. Eu quero ir no médico americano, eu sempre, não me importo. Às vezes falam, tem aquela médica ali brasileira muito legal, mas eu vou porque se ela é boa, não é porque ela fala português, entendeu? Então eu acho que o inglês é essencial. E aí, como eu meti a cara, eu fui aprendendo assim. Mas agora que eu entrei no CBF, meu inglês disparou. Foi bem melhor, porque é tudo inglês, né? Agora que tu fala, quantos anos atrás? 4 anos? 4 anos, eu entrei em 2021. 2021. Meu inglês agora aprimorou mais, assim, sabe? Até os meninos falam, mãe, teu inglês tá melhor. É porque você talvez começou a praticar mais. Sim, claro, né? Eu comecei a praticar mais, e agora trabalho mais direto com os americanos e tudo, então, né, fico estudando inglês, faço os módulos em inglês e tudo. É muito bacana ter os módulos em português com a Juliana. É assim, se puder, é legal, porque ela ensina, ela dá a história de vida dela, estuda, mas você tem que, para você ser successful, tem que ter inglês também. Caminhando para o fim, uma história de superação. Ver você chegando tão nova na América, sim, estando aqui há 25 anos, batalhando para crescer, para romper. E isso é inspirador. Com certeza. Inspirador porque você tem um livro muito famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. E ele fala sobre a corrida dos ratos. A corrida dos ratos é a corrida que todo mundo está correndo ao mesmo tempo e muitas vezes ninguém tem coragem de sair e fazer o diferente. Tá todo mundo ali na mesma linha, na mesma rota, e às vezes quem sai é o maluco, a maluca. Não, como assim tu vai fazer um negócio, tu vai pagar um curso? Não, é só... Ouviu isso? Ouviu? Sim, eu ia falar sobre isso. Pode falar. É onde você tá. Você tem que sair de onde você tá. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair, muitas vezes, da roda de amigos. Eu, hoje em dia, eu sou mais solitária.
Eu saí fora de muita, assim, roda de amigos, de muita coisa que não me apoiavam, que não ficaram proud de mim, não ficaram orgulhosos de mim, e a minha luta é sozinha, entendeu? Minha luta é sozinha com Deus. Então, foi maravilhoso, assim, que para você superar, você vai ter que sair dessa corrida de ratos mesmo, você tem que sair fora, você tem que ser o diferenciado, entendeu? Você tem que enfrentar, você vai ter noites que você chora, vai ter noites assim que é difícil mesmo, vai ter dias que é difícil, que tem dias que você quer largar tudo, mas não desista. Eu acho que é válido você correr atrás dos seus sonhos. Eu sempre penso assim, nossa, é válido correr atrás dos sonhos, né? Ou seja, mudar o ambiente. Mudar o ambiente. Talvez seja um caminho para você alcançar algo novo. Com certeza, mudar o ambiente, estudar, ler livros. Você falou do Pai Pobre, Pai Rico, eu já li ele também, mas o meu primeiro livro, que foi onde minha mente já estava mudando, foi Os Segredos da Mente Milionária. Muito bom, li também. Eu fiquei assim, o meu primeiro livro que eu não sou muito uma pessoa de ler, não sou estudiosa não, mas foi assim, onde eu disse, quando eu comecei a querer empreender e tudo, melhor coisa, ler livros, procurar pessoas do mesmo ramo, procurar gente, entender o que as pessoas fazem para você aprender também, sabe? Ir atrás de tudo isso, ir atrás de conhecimento é a melhor coisa, conhecimento é tudo. É por isso que também eu tive essa iniciativa do podcast, porque são contatos e pessoas que às vezes você tá falando uma coisa aí, eu tô aqui, ó, pensando, e isso é muito válido, network, para você se conectar. Sim. E a sua mente expandir. Eu acredito que... Acredito não, na verdade isso aí é neurociência. Você se torna o fruto do meio que você convive. Com certeza. Por exemplo, se você convive com gente que ganha, né, ali seus $5.000, $6.000 por semana, você tem um tipo de conversa. Ganhar aquele valor é o teto. Sim. Aí você começa a conviver com gente que faz $20.000 por semana. Aí a sua mente já expande. Opa, se ele faz 20 mil, eu consigo fazer. Aí você vai mais além. Você vai com alguém que está fazendo $100.000 por semana. Aí você vai expandindo. Você vai pegando conselhos, dicas que expande a tua visão. Faz sentido para você? Faz sentido. E engraçado que os levels do CBF é isso, entendeu? Você começa no primeiro level, tem gente que já começa bem ali, mas geralmente o primeiro level você vai aprender a arrumar a casa, a arrumar a tua companhia. O segundo level, que é o momento, foi onde girou a minha cabeça, assim, minha mindset. Isso envolve valores, então? Valores dos levels, não, o valor não muda. Mas muda os levels, você tem que passar pelo level. Não importa onde você esteja na tua companhia, você tem que começar pelo level 1. Porque eles querem que você aprenda tudo do beabá, entendeu? E é isso que você tá falando. Engraçado, o segundo ano foi assim, onde eu passei pro meu office, de cuidar o office, de cuidar do marketing, de não estar mais limpando casa. E o terceiro, que é onde eu tô, que a gente fala pros, você tem que se qualificar para estar para eles, entendeu? E ali é totalmente diferente as aulas, é totalmente diferente. Você vai lá, as pessoas estão fazendo 1 milhão já, você tem que fazer o mínimo 500 mil para estar nesse level. Então envolve valores. Envolve valores pro level, não valores da mensalidade. Aliás, o Pros já é mais caro também a mensalidade, mas daí você já é Pros, entendeu? Mas o determinante mesmo é o quanto a sua empresa fatura. Quanto você faz, sim. Para você se qualificar pro Pros, às vezes você já tá indo pro terceiro ano, mas você vai ter que continuar no Momentum, vai pro Momentum Plus, para enquanto se você não estiver fazendo 500 mil, não estiver limpando casa, não tiver ninguém te ajudando no office, você não qualifica. Você tem que passar por uma qualificação. Só que quando eu entrei, foi totalmente diferente. Agora o papo é totalmente diferente, as aulas é totalmente diferente, sabe? As pessoas falam outro nível. É como você falou. Você tem que andar com as pessoas certas, na hora certa, entendeu? Porque eu desenvolvi muito mais estando no Pros. Que são pessoas com mindset de 1 milhão já. É pessoas que já estão fazendo 1 milhão, 1,5 milhão, quase 2 milhões, entendeu? Então, é maravilhoso. Ou seja, a mentalidade... O ambiente influencia muito a sua mentalidade. Sim, a gente já não fala mais a minha helper fez tal coisa. Nós nem falamos helper, a gente fala technician, né? A gente nem fala mais problemas com technicians, a gente fala problemas com office, com marketing, com seguro, com, sabe, do que fazer, do empreendedorismo. Então, é outro papo totalmente diferente. São detalhes que fazem a diferença. Com certeza. E uma coisa que eu falo e repito, e encorajo, né? E acredito que se você chegou nos resultados que tem chegado, é por causa de algo chamado excelência. Sim. E a excelência Esforço, né? está nos detalhes. Quanto mais detalhista você é naquilo que você oferece,
Maior vai ser o valor. Com certeza. Então assim, Nice, muito bom conhecer sobre a sua história. Obrigada pela oportunidade. Uma trajetória que eu percebi também de perdas. Sim, muito perda. Perdas desde muito nova, desde um pai. Meus sentimentos à sua mãe, pelo que eu entendi, que perdeu ano passado. Não consegui ver ela antes. Ela veio pra cá. Ela veio nesse tempo que eu tô aqui. Depois de 11 anos que eu tava aqui, ela veio. Veio umas 5 vezes. Eu tive a oportunidade de ter ela aqui, mas eu não pude ir lá me despedir dela. Essa é uma muito triste. Por ser imigrante, é uma dor muito horrível. É um lado imigrante. Me arrepiei. Triste. É um lado imigrante que muitas vezes as pessoas não param para pensar ou não conhecem. Eu falo principalmente quem quer migrar, mas são sacrifícios que também envolvem conquistas. Ela, com certeza, como mãe, sabe que esses sacrifícios que você fez porque tem sua própria família, tem seus 4 filhos. Com certeza, né? Para continuar avançando. E eu pude cuidar dela, eu pude pagar a minha irmã para cuidar dela, eu pude dar uma vida melhor para ela, né? Podemos trazê-la do interior, que ela nunca queria vir. Foi para Porto Alegre, conseguimos fazer uma adição na casa da minha irmã, para ela ter uma vida boa, ter a casinha dela. Então, com eu estando aqui, eu consegui fazer a diferença na vida dela, nos últimos tempos dela, né? Por isso que digo que é uma história de perdas, mas de vitórias. Sim. Então, você não permitiu que as suas perdas, as suas frustrações, coisas não previstas na vida lhe parassem. Não, você continuou rompendo, crescendo. Eu sei que envolve Deus nessa história. Muito, muito. Eu tenho muita fé em Deus. E Deus, com certeza. Eu sou o que sou por causa de Deus, com certeza. Por causa dele. Então, Nice, parabéns pela sua trajetória. Obrigada. É uma trajetória que eu tenho certeza que quem ouviu até aqui será inspirado, e inspirado assim como eu. Você pode crescer, você pode romper, desde que você tenha força de vontade, desde que você tenha errada, né? honestidade. Busque. Seja honesto com as pessoas que trabalham para você também, né? Tem que ser honesto. Honre as pessoas. Seja grata a eles, né? Eu sou muito grata às meninas que trabalham para mim. Eu sou grata a elas. Eu sempre falo, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Então, eu sou muito grata. Sem elas, eu não tenho companhia. Sem as meninas eu não tenho companhia, entendeu? Então eu tenho que... Elas são minhas VIPs, né? Elas são as VIPs da companhia. Então se alguma cliente às vezes maltrata elas, eu fico do lado das minhas meninas. Eu defendo pra cliente, entendeu? Não, que isso? Eu sei quem ela é. Não é assim que tu vai falar com a minha cleaner, entendeu? Uma outra dica. Uma outra coisa que às vezes eu ouço. Pastor, é difícil porque... É difícil manter pessoas trabalhando. As pessoas não querem se manter trabalhando. Eu acho que às vezes a raiz do problema está aí. Em não saber honrar, em não saber agradecer. É até interessante, uma história até com a Lili. Eu entrevistei ela e nem sabia. Uma ovelha chegou para mim, disse assim, contando um testemunho. Olha só, Lili, eu acredito que ela vai assistir um testemunho do como ela também está sendo bênção. Com a ferramenta que é a empresa que Deus colocou nas mãos dela. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria contar um testemunho. Desconte, você sabe as lutas, os desafios que eu estava passando, amém. Pastor, eu entrei na empresa em pouco tempo, o meu trabalho foi reconhecido, porque eu ia limpar uma casa e aquela pessoa sempre dizia, não, eu quero só ela e tudo. Aí olha a estratégia, isso envolve a empresa da Lili. Ao invés dela centralizar ali, ela promoveu, porque essa pessoa trabalhava tão bem que ela disse assim, não, então você vai exercer uma outra função aqui, que se eu não me engano é de supervisora. Training, talvez é training ou supervisora, sim, tem isso. Então, pastor, já fui honrado, o Senhor me honrou, contando através da vida. Benção. Sim, mas a gente ensina, o CBF me ensinou, eu sempre fui grata às meninas que trabalham para mim, eu sou uma pessoa grata a todo mundo, então eu sempre tratei elas muito bem, mas o CBF me ensinou que elas são nossas VIPs. Ou seja, a valorizar muito mais. Sim, eu incentivo os clientes a dar a gorjeta para as meninas e quando vem a gorjeta no pagamento, eu passo 100% para as meninas. Às vezes entra no cartão de crédito, é descontado o cartão de crédito, o FII, tudo. Não, o cliente deu
deu $40 de tips, é tua, entendeu? É pra você. Então eu cuido muito disso, eu valorizo elas muito. E elas sabem que pode contar comigo. Elas sabem que pode contar, elas sabem que eu sou honesta com elas. E às vezes, se tem alguma coisa que falta no payroll delas, alguma coisa, elas vêm e falam comigo. Que às vezes é esquecimento, não é nada assim que eu não quis fazer, entendeu? Então, muito bom. Valorizar as meninas. E eu não tenho problema das meninas saírem porque não gostaram de trabalhar para mim. Eu tenho gente que volta, que sai para ganhar neném e volta, pede trabalho de volta. Eu tenho pessoas que me procuram. Eu já não coloco mais postagem procurando real para elas virem até mim. Então, tudo por causa da cultura que eu criei, entendeu? Na comunidade brasileira, com elas. Então, eu criei uma cultura ali com as helpers que elas são minhas VIPs, né? Significa que é um ambiente saudável. Sim. Você não permanece onde não é valorizado e honrado. Não. Então, eu acho que esse aí é um ponto. E outro, tá bem. Conectando a meu ambiente, que eu entendo que é de igreja, sim, eu acredito que não existem igrejas perfeitas, mas existem igrejas saudáveis. Sim. Saudáveis para as emoções, saudáveis para o espiritual. Então, por isso que a minha batalha como um pastor é essa, batalhar por uma cultura saudável. Não é fácil lidar com pessoas, você lida com pessoas. Às vezes trabalhar sozinho tem o benefício de não ter esses desafios emocionais, pessoas e tudo, mas é gratificante. Sim. Você promover uma cultura saudável, ver pessoas crescendo, ver pessoas avançando e você saber que você está cooperando para aquilo. Sim, eu tenho um contrato com as meninas de não competition, elas não podem pegar meus trabalhos, mas se elas falam, nisso eu tô saindo para pegar meu schedule, para pegar minhas casas, eu super dou apoio, e ainda tem casas que não é para ficar para mim, não é para mim, eu dou para elas, entendeu? Eu digo, tem uma casa que pega para ti, entendeu? Então eu sempre encorajo elas a fazer isso, é bem legal. Então, isso é bom. Deus vai te honrar então nisso. Amém, já tá me honrando, né? Tô tão successful que já tá me honrando, com certeza. Né? Olha que bênção. Eu falo que nós temos que ter essa mente. Jesus mesmo é um exemplo disso. Jesus, ele diz assim, olha, eu vou, mas vocês farão obras maiores do que as minhas. A gente representa ele, né? Um verdadeiro líder, ele sempre vai querer que seus discípulos e liderados cresçam, avancem, multipliquem aquilo que receberam. Então, e óbvio, tem aqueles que vão romper, que você falou aí de uma porcentagem, 95% vão ter essa mentalidade mais tranquila de estar junto, sim, que vão ser ali, mas nos outros 5% a gente não pode ter a mentalidade, vou prender. Não, cresça, avance, produza. Sim. Isso é ser líder, né? Um líder de verdade é assim. Pastor é um líder, então tem que incentivar sempre. Tem que dar eu tô atrás, assim, de gente que prega mais do que eu, que faz mais do que eu, que lidera mais do que eu, e eu vou estar ali aplaudindo. Poxa, fiz parte dessa trajetória. Essa semana, e a gente caminhando para o fim, domingo agora na igreja, o baterista que estava tocando, ele postou no Facebook e no Instagram, Luiz, um abraço pro Luiz, e ele era ateu, não cria em Deus de maneira nenhuma. E ele foi um processo de conversão, ele chega lá na igreja, encorajado por amigos, dei essa oportunidade para ele ministrar, estar junto, foi tocado. Ontem eu vi ele pela primeira vez falar no grupo de louvor, falar assim, hoje foi diferente, a presença de Deus estava real, e vi esse processo de sair ateu, não crer, para nossa, vou crer em Deus Jesus. É muito bom, né? E é aí que eu olho e digo assim, vai longe, vai lá, continua crescendo, vai rompendo. Mas foi o apoio que ele teve, né? O caminho. E por isso que para mim ele achou alguém que acreditasse nele, que ele conseguiu, né, entender a palavra, ele conseguiu crer, porque você falou verdade, né? Você não tava ali só, entra e pronto, né? Não, foi processual. Talvez alguns religiosos olhariam assim, como que você dá oportunidade para alguém que não tá totalmente... Não, cara, Jesus, ele deu oportunidade pra gente que muitos desprezaram. Na verdade, todos aqueles apóstolos, eles só estavam trabalhando como pescadores, cobrador de impostos, porque eles foram recusados como rabis. Então eles já eram desprezados em alguma área. Aí Jesus vem e chama eles.
Não, você não vai ser pescador de peixe, não, vai ser pescador de gente. Com certeza. Então... E você ensina e dá o tempo para a pessoa, né? Processual. Assim, é isso que eu falo também nos céus, que eu gosto dos céus, eu também estou representante da CBF, eu também falo isso. Se eu vejo que a pessoa não está pronta, eu não forço ela a entrar para o curso. Fica, tenha teu tempo, a sementinha foi plantada, a hora que você estiver bem, vem. Eu não quero que entre pela emoção e depois, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui pagando dinheirão, entendeu? Então, é isso, e é um respeito que a gente tem que ter pelas pessoas também, ensinar o caminho, mas respeitar o tempo deles, né? E eu acho que o de pastor também, assim, você fica ali trabalhando com a pessoa, mas respeita o processo dela, né? E eu acho que isso falta em muitas igrejas. Jesus, ele se entregou antes do arrependimento das pessoas, ou seja, Romanos capítulo 1 fala que a bondade de Deus promove o arrependimento. Não é a força, não é a pressão, é a bondade. Ele se entregou primeiro. Deus é amor, né? Esperando o processo. Por amor, O que às vezes acontece, eu posso falar porque sou pastor e vivo esse mundo de igreja assim, nesse contexto, acontece que a igreja quer que a pessoa mude primeiro, sendo que muitas vezes não vai ser assim algo processual. É muito demorado. Então a igreja que abraça, se em poucos dias ou semanas aquela pessoa não tiver dentro dos padrões que foram estabelecidos, um abraço. Da mesma maneira que eu abracei, agora eu vou te deixar de lado. Incrível, né? Como são assim, é muito difícil. Mas esse não é o reino de Deus, Não. Esse não é Jesus, essa não é a igreja bíblica. Uma igreja saudável entende que tudo é processual. Tudo acontece de forma processual. É por isso que a salvação acontece em 3 áreas. A justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é instantânea. Crie em Jesus como Senhor e Salvador. Se Jesus voltar agora, eu creio na salvação daquela pessoa. Porque ela creu. O ladrão do lado de Jesus, aconteceu isso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo para dizimar, ser batizado. Teve? Não teve. Mas reconheceu que Jesus era. Reconheço que quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus falou para ele, hoje mesmo tu estará comigo. Beleza, santificação processual. Não é entrei para a igreja, hoje tudo muda. Não é processual. Não, difícil. Eu particularmente vim de uma vida mundana, totalmente perdida. Eu tive uma libertação muito instantânea. Nossa, que lindo. Infelizmente, fui usuário de drogas durante 6 anos da minha vida. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Por dia. Nossa, como Deus fez milagre, não é? Porque é difícil sair do vício, né? Difícil. Eu fui liberto com eu não sei se você já ouviu falando isso, Patrícia. Eu fui liberto com uma frase de Jesus. Eu fui para a igreja a primeira vez numa segunda. Fui na terça para um culto. O pastor parece que falou toda a minha vida. Parecia que ele me conhecia. Sem conhecer. Sem conhecer. Deus usa, né? Deus usa. Mas na minha mente, carnal, né, perdida... Meu amigo Tiago contou minha vida pro pastor e o pastor tá lá na frente falando minha vida. O Tiago foi o que me convidou. E ele não tinha contado? Nada. É bem assim, porque Deus coloca a pessoa certa na hora certa, né? Exatamente. Toda conexão tem um propósito nisso. Sim, com certeza. Eu acredito nisso. Nada acontece por acaso. Aí eu estou voltando terça-feira, segundo dia de igreja. Tô voltando para casa. Naquele dia, assim, um crente mais religioso que gosta de julgar pela aparência, me viu passando com a Bíblia debaixo do braço, que eu já tinha uma Bíblia. Fui pra igreja com a Bíblia. Mas passei para comprar um cigarro e voltei para casa fumando um cigarro. Quem passou por mim me viu com a Bíblia e com um cigarro naquele dia. Então quem olhou para a aparência pensou assim, rapaz, que crente safado. Com a Bíblia e um cigarro. Não sabia da vida, não sabia que estava em transformação. No processo. Então o processo é isso, né? Mas foi naquele dia que eu estava chegando perto de casa com a Bíblia e um cigarro que eu ouvi uma frase. O que você está fazendo com isso na mão? Não foi pastor, não foi igreja, não foi... Foi o Espírito Santo. Ele falou comigo, eu olhei para a Bíblia, olhei para o cigarro, joguei o cigarro e eu nunca mais senti vontade de fumar um cigarro na minha vida. Nossa, que benção, que linda história. Assim, ó, meu caso, é regra? Não. Eu tenho gente em processo, até hoje, tentando se libertar do cigarro, mas não trato diferente porque eu fui liberto em 2 dias
de igreja com alguém que tá 10, 15, 20 anos lutando. É Depende o mesmo de como amor. você estava preparado, né? Naquela hora. Cada um tem a Tudo sua história. mas é a história de convenção dentro da igreja, de fora, de mudar de vida, de sair do casamento ruim, mudar a tua companhia, ou sair dessa história de limpeza de casa, sair de ter um schedule pequeno para um schedule grande. Então, tudo tem etapas, né? Tudo. Tem tudo. pessoas que entram e é mais rápido, tem pessoas que é mais demorado, mas tem que respeitar a etapa da pessoa. Eu penso assim, a sementinha plantada, deixa... Vai ficar, vai fluir. Vai fluir. Mas a pessoa tem que querer também, né? Eu acho que você quis, por isso que você mudou tão rápido. Você sentiu o toque e quis mudar. Sim, tem essa parte. Totalmente Deus, mas teve a parte da obediência. Sim. Ouvir, sentir, vou obedecer. A sensibilidade, né? Poucos têm. Na verdade, eu acho que todos têm uma predisposição a terem. Eu acho que a gente só precisa se entregar. Tem que estar aberto, né? O coração. Depende de como tá a pessoa no momento. No momento. Pra tudo, né? Mas é o processo. Não Poxa, sei nem porque que a gente foi pra esse lado. Não, mas muito legal. Um testemunho lindo esse. Que bacana. E muito bom lhe conhecer nisso. Obrigada pela oportunidade, nossa. Que o Senhor continue te abençoando, amém, prosperando. Obrigada. E conte conosco. Patrícia, obrigado por mais um episódio. Obrigada, Patrícia. Fábrica de Podcasts. Tem o seu podcast, vale a pena. Tá sendo muito bom. 9º episódio hoje. Muito legal. Mas eu já conheci a história de tanta gente bacana, de como você, que vem aqui, conta, e ao mesmo tempo, querendo ou não, a gente se conecta. Pessoas passam a te conhecer a partir de mim, sim. Outras passam a me conhecer através de você. Eu já tô querendo passear lá na igreja, lá ver vocês. Sempre me falar do Lifehouse, mas nunca fui. Vou lá fazer uma visita uma hora. Vai lá fazer uma visita, você vai gostar. Eu adoro pessoas, adoro igreja, adoro conhecer pessoas, tudo. Semana passada a Tanara tava aqui, né, da AMI, e ela tava falando exatamente, porque ela foi lá na igreja, tá alugando o espaço também. Por sinal, se quiserem fazer algum evento mais particular, você vai conhecer o espaço. A gente aluga também para eventos, é um evento bem legal, um local bem legal. Tem telão, estrutura, tudo isso é bem legal. Encorajei até a Lili a palestrar aqui na comunidade sobre isso que vocês sabem. Sim, nós temos agora com outro, porque o evento foi um sucesso e a gente fechou com we end up with the waiting list. A gente teve um waiting list, né? Então teve muita gente querendo ir e não pôde mais, porque não teve mais espaço no room. E agora nós vamos fazer. Talvez vai ser um evento só para brasileiro agora. Um pouquinho menor, a gente vai trazer a coach brasileira, entendeu? Que daí vai falar em português, porque Debbie Sardone é só em inglês, é maravilhoso ver ela, mas a outra coisa é tá explicando em português. Nós fazer uma reunião, vai ser uma reunião, mas daí vai ser em português, é os nossos planos agora, eu e a Lili. A gente se juntou para fazer esses eventos aí. Fica a dica aí, pessoal. Então, obrigado novamente por ter vindo, obrigada, aceitado o convite. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado novamente pela sua audiência. Compartilhe, se inscreva no canal, curta e te espero aqui, próximo episódio, quinta-feira, mesmo horário, 8 horas da noite, 8 horas da noite nos Estados Unidos, 9 horas da noite no Brasil. Deus abençoe e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.